Oi, aqui é a Esther, da turma 122, e esse é meu trabalho do seminário, para matérias do itinerário. As fichas que eu escolhi foram a ficha 2 de debates filosóficos, a ficha 4 de aprofundamento em história e a ficha 2 de aprofundamento em geografia. Então, o tema da ficha de debates filosóficos é democracia e desafios econômicos. Então, nessa ficha, ele explica que para ter uma sociedade democrática, a gente precisa de alguns direitos para as pessoas, como saúde, educação, entre outros tantos direitos que existem na sociedade democrática. Ele aponta também a desigualdade social como algo que interfere na democracia. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito mais pessoas pobres do que pessoas de classe média ou ricas. E ele aponta isso como algo que põe uma barreira na democracia. Ele aponta o coeficiente de Gini como um dos principais meios da desigualdade. Por exemplo, o que é o coeficiente de Gini? Ele pega ali o rendimento de um grupo social, a renda de um grupo social, e ele faz uma medida estatística. O que é? Então, o 0, ele seria que tem equilíbrio total entre as rendas de toda aquela sociedade, e o número mais perto do 1 seria que tem desigualdade total. Então, por exemplo, se a gente pegar o Brasil, seria um número mais longe do 0, porque tem uma desigualdade maior no nosso país. No livro, inclusive, ele mostra alguns dados de concentração de renda. No caso, no Brasil, tem 28,3%. Então, é um exemplo ali da renda que tem no Brasil. Ele aponta principalmente algumas fontes históricas da desigualdade no Brasil. Por exemplo, a escravidão, ali o período colonial, onde tinha portugueses trazendo escravos negros para o Brasil. E ele aponta esse como um dos principais meios, algo que, influenciou o nosso país a ser desigual na questão da renda. E as consequências sociais ele aponta também, que são a precariedade nas escolas, que as escolas, a educação tá ficando cada vez mais baixa, principalmente as escolas que são do governo, né, que não são particulares, o aumento da fome também e da miséria, a violência, a mortalidade infantil, a baixa expectativa de vida, isso tudo são consequências sociais da desigualdade e dos desafios econômicos no nosso país. Então, a ficha 4 de História, ela fala sobre a democracia, somente sobre a democracia. E ela explica a democracia como um sistema político e algo que garante os direitos da sociedade. No caso, a gente pode votar, a gente pode decidir coisas e garante também a nossa liberdade como um coletivo, mas também como individual. Ele cita Robert Dahl também, para mostrar que a democracia ela precisa de estar sempre sendo vigiada ali. Por quê? Porque pode causar um rebuliço, a democracia às vezes, ou pode causar algo muito estrito, como o autoritarismo. Então tem que estar sempre vigiando ali a democracia para, né, ver se não vai sair nada dos trilhos. E um dos riscos da democracia é quando a maior parte da população reprime a minoria. Por exemplo, se a maior parte quer votar num partido de direita e a menor parte quer votar num partido de esquerda. Isso gera um desequilíbrio, então a gente tem que ter um equilíbrio na sociedade para poder garantir uma democracia justa. E por fim, ele destaca que uma democracia saudável exige justiça e a igualdade de oportunidades. Bom, a ficha 2 de Geografia, ela apresenta um modelo de cidade compacta. O que é um modelo de cidade compacta? É um modelo que concentraria uma parte da cidade menor para as pessoas morarem. E isso garantiria a proximidade de trabalho, ficaria mais perto para as pessoas irem trabalhar, porque é concentrado numa parte menor, e também ali o uso do solo ia ficar mais diversificado. No caso, teria uma parte onde as pessoas habitariam, garantindo a maior densidade daquele local, e uma outra parte onde seria usado para outros objetivos. Segundo a ficha, isso garantiria a maior diversidade do solo, garantiria a maior acessibilidade, transporte público mais eficiente, entre outros benefícios. Na ficha, ele também apresenta as funções sociais da cidade, que serão administrativas, urbanas e o exercício da cidadania. E é importante deixar claro que ele cita isso e ele mostra
que esse tipo de cidade, ele diminuiria a desigualdade social, porque teria todo mundo concentrado ali só num lugar e não teria como ter um desequilíbrio muito grande. Então, como a gente pode conectar essas três fichas? A ficha de debates filosóficos e a de aprofundamento em história, elas falam basicamente da mesma coisa, só que a de debates, ela acrescenta um pouco mais sobre desigualdade social. Mas, basicamente, elas falam que a desigualdade social, ela fragiliza a democracia. Porque na democracia a gente precisa ter um equilíbrio, e a desigualdade social é o desequilíbrio das classes. Juntando com a ficha de geografia, que mostra que em uma cidade compacta a gente poderia ter menos desequilíbrio e mais equilíbrio social, onde pessoas seriam mais iguais e garantiria uma democracia mais igualada, um negócio que funcionaria perfeitamente. Porém, a gente não tem isso hoje em dia, mas ele deixa claro ali a ideia de que isso seria uma coisa muito benéfica para a sociedade. Então, como é a conclusão de tudo isso? Bom, a primeira ficha que eu citei, ela fala sobre a democracia e os desafios econômicos. A segunda fala sobre a democracia e a última fala sobre como um modelo de cidade poderia resolver todos esses problemas. O que isso quer dizer? Para ter uma democracia saudável, uma democracia realmente que funcione, a gente precisa ter o alinhamento da igualdade social, a gente precisa igualar a nossa sociedade. Não de um jeito socialista, eu quero dizer, mas para que a gente possa ter uma sociedade onde a maioria não oprime a minoria. Uma sociedade onde todos votam, todos têm os seus direitos. E o modelo que a cidade compacta apresenta seria um modelo onde todos ali viveriam num só lugar e que teria oportunidade de emprego, que teria menos poluição, que teria mais qualidade de vida. E isso tudo promove uma democracia mais saudável, porque todos ali estão no mesmo ambiente, todos estão na mesma sintonia, digamos assim. Então, era esse o meu trabalho e eu espero que vocês tenham gostado.